A fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de eletrões, é um processo que ocorre na mitocôndria, concretamente na membrana interna da mitocôndria, e requer um conjunto de complexos enzimáticos ou enzímicos que, como podem ver, são compostos por várias subunidades, sendo efetivamente proteínas bastante complexas, e daí o termo dado habitualmente de complexos da cadeia transportadora de eletrões. Genericamente, o que vão fazer é conduzir os eletrões do NAD ou do FADA, ou se quisermos do succinato, até um aceitador final, que é o oxigênio, formando-se água. Neste processo vai haver bombeamento de prótons que depois, quando voltam a entrar para dentro da mitocôndria, permitem a formação de ATP, juntando assim o processo oxidativo, condução de eletrões até ao oxigênio, a um processo fosforilativo, formação de ATP. O primeiro complexo, também chamado desidrogénase do NADH, ou, se quisermos, oxirredutase NADH-ubiquinona, desidrogénase NADH ou redutase ou ubiquinona, é um complexo contendo unidades com flavina, FMN e núcleos de ferro e enxofre, e que remove os eletrões do NADH, regenerando o NAD, que agora pode continuar, pode ir novamente para o ciclo de Krebs, por exemplo, mantendo o ciclo de Krebs operacional, e vai entregar estes eletrões à ubiquinona, ficando ela reduzida na forma de ubiquinol. Este processo não é direto, vai envolver estes vários núcleos e, ao longo deste processo de transferência de eletrões, processo oxidativo, vai ocorrer um bombeamento de prótons, genericamente 4 prótons para o espaço intermembranar. De seguida, este ubiquinol vai levar os eletrões até ao complexo 3, também chamado redutase o citocromo C, ou se quisermos, oxirredutase ubiquinol citocromo C, oxida o ubiquinol a ubiquinona e reduz o citocromo C. É também um complexo que que tem várias subunidades, contendo unidades de citocromo B, citocromo C e núcleos de ferro e enxofre. Também aqui a ubiquinona é regenerada com oxidação do ubiquinol a ubiquinona. Os eletrões que saem serão encaminhados para o citocromo C, que passa da forma ferro 3 para ferro 2, ou se quisermos, ferro 3, ferricitocromo, terminação ico, para ferrocitocromo, terminação oso, do ferro 2. Mais uma vez, esta transferência não é direta, passa por vários núcleos e neste processo são bombeados, normalmente consideramos 4 prótons, apesar que alguns autores falam em 2, mas vamos considerar 4 por facilidade de contas. Este processo, há várias teorias da forma como ocorre. Alguns autores falam que o ubiquinol entrega um eletrão para os núcleos de ferro e enxofre IMC e seguem até o citocromo C, que vai levar assim captar um eletrão, e formando-se um semi-ubiquinol, que depois entrega o outro eletrão ao citocromo B, e será este que o conduz ao outro citocromo, formando-se assim os tais 2 citocromos C reduzidos com o ferro na forma de ferro 2. Outros autores falam num processo diferente, em que 2 ubiquinóis entregam os 2 eletrões, formando-se 2 semi-ubiquinol ou semi-ubiquinona, e estes eletrões, por núcleos de ferro e enxofre IMC, serão conduzidos a 2 citocromos, sendo que depois um dos semi-ubiquinóis entrega o eletrão ao citocromo B e depois o outro recebe, regenerando um ubiquinol e formando-se uma ubiquinona. De qualquer das formas, o que temos é que os 2 eletrões serão entregues a 2 citocromos C. Posteriormente, este citocromo C segue até ao complexo 4,
o chamado oxídase o citocromo C, ou se quisermos oxirreduta citocromo C oxigênio, que contém várias subunidades, citocromo A, citocromo A3 e núcleos de cobre, e que, ao regenerar o citocromo C, ferricitocromo, ferro 3, liberta os eletrões e estes eletrões serão conduzidos ao oxigênio, formando-se assim água. De realçar que, sendo o oxigênio uma molécula que contém 2 átomos de oxigênio e água apenas um, esta entrega obriga sempre a, numa primeira fase, o oxigênio, ao receber os 2 eletrões, forma-se o íon superóxido, e só quando chegarem mais 2 citocromos C provenientes, eventualmente, da reoxidação de um novo NAD, é que, nessa altura, estes 2 outros eletrões permitem formar 2 moléculas de água. Não se forma apenas uma, porque o oxigênio, como disse, tem 2 átomos de oxigênio. Para que este íon superóxido não se liberte, são muito importantes os núcleos de cobre, e daí, muitas vezes, o cobre ser considerado como antioxidante. Neste processo, normalmente consideramos que são bombeados 2 prótons, sendo que também saem 2 prótons para a formação da molécula de água. Com este processo todo oxidativo, à medida que os eletrões foram sendo conduzidos do NAD até o oxigênio, foram bombeados prótons, 4, 4, 2, se quisermos, é mais fácil de fixar, um 442, e gera-se uma diferença de gradiente de concentração de H+, de cargas e também de pH, o que nos gera o tal gradiente quimio-osmótico. Falamos no complexo 1, 3 e 4, mas há também um complexo 2. O complexo 2 corresponde genericamente à desidrogénase do succinato, não só, mas considerando a desidrogénase do succinato, que fazia a oxidação do succinato e a redução da ubiquinona, oxirreduta succinato ubiquinona, ou desidrogénase do succinato, o complexo 2, e, neste caso, contém núcleos de FAD, ferro e enxofre e MP, e vai retirar os eletrões do succinato formando fumarato, uma das reações do ciclo de Krebs, e estes eletrões serão conduzidos até a ubiquinona formando o ubiquinol. Portanto, neste caso, esta ubiquinona, em vez de ir ao complexo 1, batalhava aqui no complexo 2. Este processo, como disse, é mediado pelo FAD e por outros núcleos. No entanto, como é uma proteína que não é transmembranar, não vai haver o bombeamento de prótons, o que significa que quando os eletrões entram ao nível do complexo 2, apenas temos o bombeamento de 4 mais 2, 6 prótons, e portanto não 10, como quando envolve o complexo 1. De notar que este complexo 2 não funciona apenas na face interna da membrana interna da mitocôndria, mas também podemos considerar a desidrogénase do glicerol 3-fosfato, que já irei falar dela na lançadeira do glicerol 3-fosfato, em que neste caso se encontra na face externa da membrana interna da mitocôndria e faz a entrega dos eletrões do 3-fosfato de glicerol, oxirreduta-se fosfato de 3 de glicerol, para a ubiquinona, e que também se considera como parte deste complexo. O processo é semelhante ao da desidrogénase do succinato, só que em vez de estar na face interna, está na face externa, passando na mesma por núcleos de ferro e enxofre e por FAD. Por fim, neste processo, como referi, são bombeados prótons que vão entrar através do último complexo, o complexo 5, o complexo responsável pelo processo de fosforilação, chamada síntese do ATP, em que temos uma subunidade chamada F0 que atravessa a membrana e funciona como um canal para a entrada dos prótons, e outra F1, onde se dá efetivamente a síntese do ATP. Os prótons, ao entrarem, normalmente considera-se 3,
vão provocar a formação do ATP dentro da mitocôndria. Como a maior parte do ATP é gasto fora da mitocôndria, no citoplasma, é aqui que ocorrem, por exemplo, as sínteses proteicas, a contração muscular, temos a bomba de soda-potássio na membrana, entre outros processos. Este ATP tem de sair e o ATP sai normalmente por troca com o ADP que se formou nesses processos que consumiram o ATP. Portanto, temos esta troca através de um transportador próprio, um antiporter, faz a entrada do ATP por troca com o ADP. Como disse, este ATP pode ser usado na obtenção de energia ou através da sínese da creatina, pode ser utilizado com a formação do fosfato de creatina, que funciona como uma reserva energética a nível, sobretudo, muscular, em que a creatina passa a fosfato de creatina e, quando é necessário, ele reage com ADP, formando-se ATP. Por outro lado, para formar o ATP, além do ADP, precisamos de fosfato e a entrada do fosfato é feita através de um simporte com o próton, o que nos faz o tal conjunto global de 4 prótons, 3 na síntese, no complexo 5, e o quarto através deste cotransporte do fosfato. O ATP pode reagir com o AMP, permitindo a formação de ADP, através da sínese do adenilato. Assim, considerando a partir do NADH, bombeamos 4, mais 4, 8, mais 2, 10 prótons, e cada vez que se forma um ATP no citoplasma, gastamos 3 mais 1, 4, o que significa que a razão entre o ATP formado e o oxigênio reduzido será, no caso do NADH, 2,5, que corresponde aos 10 a dividir por 4. Se for o FADH2, concretamente a partir do succinato ou do glicol 3-fosfato, teremos 4 mais 2, 6, a dividir por 4, 1,5 de ATP por cada oxigênio reduzido. É também comum referir-se na fosforilação oxidativa os inibidores. Na realidade, a maior parte deles são efetivamente venenos, e temos inibidores do complexo 1, a ptericidina, o amobarbital e a rotenona. A ptericidina é um antibiótico, o amobarbital um barbitúrico, a rotenona um inseticida e considerado muitas vezes como pesticida natural, mas que por inibir o complexo 1 é bastante tóxico. A nível do complexo 2, temos os inibidores da chamada desidrogénase, o succinato, o malunato, o maleato e até o oxalocetato, mas a nível do próprio complexo, e sobretudo da passagem dos eletrões do FADH2 até à ubiquinona, temos o TTFA, ou tenuiltrifluoracetona, e a carboxina. A nível do complexo 3, temos o BAL, ou dimercaprol, que é chamada também British Anti-Leucisite, foi utilizado como um antídoto para um dos gases tóxicos usados na Primeira Guerra Mundial, e antimicina, um pesticida que inibe este complexo. A nível do complexo 4, temos o monóxido de carbono, o gás sulfídrico e o cianeto, que impedem a entrega dos eletrões ao oxigênio. Ainda podemos considerar a oligomicina, que inibe a passagem de prótons para dentro da mitocôndria, através da síntese do ATP, o antractilosídeo, que impede a troca ATP-ADP, e o N-etilmaleimida, que impede a entrada do fosfato. Ora, todas estas substâncias não existem normalmente, ou não são consideradas normalmente no nosso organismo, e são consideradas como substâncias tóxicas e, habitualmente, se não forem tratadas a tempo, mortais. Por fim, temos um outro tipo de
podemos dizer inibidores, mas vamos lhes chamar desacopladores, que são substâncias que se interpõem na membrana, permitindo que estes protões, ou este gradiente eletroquímico, seja quebrado, porque os protões, em vez de entrarem pela síntese do ATP, irão entrar diretamente, não ocorrendo assim a síntese da ATP, e em vez desta síntese da ATP estar, ou se quisermos, este processo oxidativo, em vez de estar dependente da síntese da ATP, fica separado o processo oxidativo do processo fosforilativo e vai ocorrer este transporte de prótons com dissipação de energia sob a forma de calor. Este tipo de substâncias são chamados desacopladores, de que temos como exemplos chamadas UCPs, ou Uncoupler Protein, proteínas desacopladoras, como por exemplo a termogenina, presente no tecido adiposo castanho e responsável pela produção de calor no nosso organismo. É um tecido que é indutível pelo frio e de alguma forma regulado, ou ainda uma substância que às vezes aparece, foi em tempos usado para emagrecer, mas que tem uma margem de segurança muito curta e que muitas vezes leva à morte por não só não ser produzida energia, sob a forma de ATP, mas esta dissipação leva também a aumento da temperatura corporal bastante elevada. É o 2,4-dinitrofenol. Por fim, só referir as chamadas lançadeiras. Na glicólise formou-se NADH no citoplasma, mas o local onde ele pode ser regenerado é na cadeia transportadora de eletrões, e portanto eles têm que ser transportados. Um dos processos é a tal lançadeira do glicerol 3-fosfato, que está acoplado ao complexo 2, e o que temos, a nível do citoplasma, há uma desidrogénase do glicerol 3-fosfato que permite regenerar o NAD+, desviando a dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato. Este glicerol 3-fosfato, depois, ao nível do tal complexo 2, ou desidrogénase do glicerol 3-fosfato mitocondrial, vai regenerar a dihidroxiacetona, fazendo com que agora não o NAD, mas o FAD passe a FADH2, que depois entrega, como já vimos, neste complexo 2, que é uma enzima da face externa da membrana interna da mitocôndria, e entrega então os eletrões da ubiquinona ao ubiquinol. Neste caso, o NAD+ é regenerado e estes eletrões do NAD vão entrar para dentro da mitocôndria na forma de FADH2 e, por isso, neste caso, a razão PO será de 1,5, porque, como já vimos, não transporta o mesmo número de prótons. No caso do fígado, temos uma outra lançadeira, a lançadeira do malato, que é bastante mais complexa e que envolve a conversão do oxaloacetato a malato, através da desidrogénase do malato citoplasmática. O malato entra para dentro da mitocôndria e dentro da mitocôndria vai dar NADH. Portanto, este NAD que foi regenerado correspondeu à formação de um NAD dentro da mitocôndria. No entanto, como o oxaloacetato não sai, ele vai reagir com o glutamato, através de uma transaminase do aspartato, forma-se alfa-cetoglutarato, o glutamato vai dar alfa-cetoglutarato, o oxaloacetato vai dar aspartato, por isso é que temos aqui estas cores diferentes. É este alfa-cetoglutarato é que sai por troca com o malato, sendo que depois o aspartato sai por outro transportador. O alfa-cetoglutarato agora no citoplasma vai reoriginar o glutamato, que volta a entrar agora por troca com o aspartato. E assim temos um ciclo oxaloacetato-malato, malato entra, origina oxaloacetato, que vai dar aspartato, e é este que sai formando novamente pela transaminase do aspartato o oxaloacetato dentro no citoplasma. E para permitir que estas entradas e saídas, temos o esqueleto do glutamato a perder
grupo amina para o aspartato, forma alfa-zetoglutarato que sai e depois regenera o glutamato. Neste processo pode-se formar NAD+ no citoplasma e estes equivalentes redutores entram como NADH, o que faz com que a razão PO seja de 2,5. Considere agora o rendimento energético do global da glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Temos que na glicólise produziram-se 2 ATPs, 2 NADHs, sendo que estes 2 NADHs podem entrar pela lançadeira do glicerol 3-fosfato, e nesse caso forma 1,5, 2 vezes 1,5, 3, ou no caso do fígado pela lançadeira do malato, e o rácio é 2,5, portanto formam-se 5 ATPs. O que nos dá um total da glicólise, considerando a entrada do NAD para a mitocôndria, de 2 mais 5, 7, ou 2 mais 3, 5. O piruvato, uma vez entrando para dentro da mitocôndria, na desidrogênase do piruvato, formou 2 vezes um NADH. Como já estamos dentro da mitocôndria, 2 vezes 2,5, 5 ATPs. E no ciclo de Krebs, como também já vimos, 2 vezes 3 NADHs, que dá 3 vezes 2,5, 7,5, vezes 2, 15 ATPs. O FADH2, 2 vezes 2 FAD, que dá 1,5 vezes 2, 3, e o tal ATP que se forma, que dá 2. O que significa que no total do ciclo de Krebs temos 20, ou se quisermos 2 vezes 10 ATPs, 20 ATPs, o que nos dá o total de 20 mais 5, 25 e 7, 32, ou, se em vez de considerarmos a lançadeira do malato, a do glicerol 3-fosfato, 30. E daí o número 30 ou 32. Antigamente, quando se considerava 3 ou 2, em vez de 2,5 e 1,5, tínhamos estas contas que dariam 38 ou 36 ATPs. É assim uma rápida revisão da cadeia transportadora de eletrões ou fosforilação oxidativa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam like ou gosto. Muito obrigado.